Talvez você não perceba, mas o inimigo não tenta destruir a sua vida de uma vez. Ele começa destruindo a sua fé com pequenas distrações, porque ele rouba a sua fé e ele rouba a sua visão naquilo que você já estava colocando a sua fé, mas você deixou ser levado, se distraído. Sua esperança e sua confiança em Deus. Hoje eu quero te mostrar com base bíblica como isso acontece e como se defender. O inimigo quer destruir a sua fé. Olá, seja bem-vindo ao canal Dai Uma Voz. Hoje quero trazer uma palavra ao seu coração sobre o que o inimigo está tentando fazer para destruir a sua fé. Então ele começa com pequenos problemas. O inimigo não chega raramente com grandes gigantes. O inimigo raramente chega com algo gigantesco. Ele começa com pequenas distrações, situações, atrasos, irritações, discussões bobas, sentimento de incapacidade. São essas pequenas raposinhas que vão vir para minar a sua fé. A gente precisa estar todos os dias blindando a nossa mente. E é aí que a gente precisa vigiar. Base bíblica. Cântico 2,15 diz: as raposinhas que devastam as vinhas. A gente não pode ignorar as pequenas raposinhas. É como eu citei lá em cima. São pequenas coisas que passam, porque elas são muito pequenas e aí elas conseguem passar, porque muitas vezes a gente acha que essas raposinhas não vão dar em nada. E aí a gente não percebe e elas vão causar o maior estrago. Que elas começam pequenas, mas elas vão crescer e elas vão acabar com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então começa a roubar a sua paz, a sua fé, porque você deixa os pequenos problemas e aí você vai começar e não começa mais lendo a Bíblia, fica tão preocupada, não consegue mais orar. O inimigo tenta te distrair para te afastar da Bíblia. Quando a gente passa muito lá, tempo no celular, ele também é uma raposinha que a gente não percebe quanto tempo a gente passa e a gente não lê a palavra dele. Depois ele é com Deus por distrações, redes sociais, série, discussões, preocupações, que você está tão preocupado que você não consegue meditar, não consegue orar. Com vozes do mundo, muitas coisas acontecendo, olha aqui, vai, sabe, te atacando. E quanto menos você lê a Bíblia, mais fraco você fica. Isso é uma grande verdade. Se a gente não está lendo a Bíblia, não está buscando o Senhor, só deixando as outras vozes, Ele vem para nos matar. Venha para que venha deixar nossa carne fraca. E aí você não tem força para buscar o Senhor. Bíblica, Mateus 4,4. Diz: o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem não se alimenta da palavra de Deus, você fica vulnerável. Assim como a gente precisa todos os dias ler a Bíblia, né? Assim como a gente precisa todos os dias beber água, comer. Sabe, isso já é automático, eu preciso comer porque a minha barriga tá lá. Sabe, já é algo. E a gente precisa fazer isso com o quê? Com a palavra de Deus. Preciso me alimentar hoje, porque senão eu vou ficar fraco e eu vou esmorecer. E ele lança pensamentos negativos sobre a sua mente. Ele, o inimigo, ele lança pensamentos negativos e mentira na sua mente. Ele lança pensamentos negativos e mentira na sua mente. Ele vai começar a trabalhar nas áreas que pensamentos como: você não vai conseguir, Deus ele não te ama, tudo vai dar errado. E você acredita porque você acha, não, é verdade, é o que eu estou vendo. Tá? Você acredita nas mentiras do inimigo. E é isso que ele quer fazer, destruir sua mente. Como diz em João 8,44 diz: o diabo ele é o pai da mentira. Ele vai inventar coisas que a sua mente vai acreditar porque você está passando. Mas são mentiras e setas, porque Deus ele quer te ajudar a vencer. 2 Coríntios
10:5 diz: levando o cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que possamos levar todos os pensamentos à verdade de Deus, para que possamos declarar as verdades do Senhor, aquilo que Ele já tem falado para o seu coração, para a sua mente. O inimigo, ele usa pessoas para falar mentiras sobre Deus, desanimando sua fé, desanimando tudo que você está vivendo. Quando a mente já está enfraquecida, ele coloca pessoas que vão zombar da sua fé. Dizem que orar não adianta. Deus já te respondeu? Vamos fazer isso, né? Que Deus não liga pra você, olha aí, ou na sua mente lá, olha aí, ó, tá passando. Não adiantou nada. Você tá no mesmo. Que a Bíblia é ultrapassada. Vamos conhecer coisas que vai fazer você progredir mesmo. Nem sempre a pessoa é o inimigo, mas o inimigo ele pode usar a boca dela. Base bíblica. Mateus 16:23. Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Pedro era discípulo de Jesus, mas ele deixou ser usado. Jesus ele não estava falando com Pedro, mas estava falando com aquele que estava usando a boca de Pedro. Por isso que devemos vigiar. Amém? E eu quero trazer agora uma palavra de fé. Fé é você acreditar no Deus que Ele existe. Essa é a primeira coisa, você acreditar que Deus Ele existe. E aí você quer muitas vezes procurar prova, mas somente no relacionamento com Ele, quando você se relacionar e ler que a palavra de Deus diz: aquele que me busca me encontra, aquele que bate a porta se abre. Ele fala tanto sobre buscar Ele. Deus ele quer se revelar àquele que está com o coração disposto a abrir o coração para que ele possa entrar. Agora, um coração endurecido, como que ele vai conseguir entrar? Você só quer, provar que não existe, e se permita deixar ele entrar no seu coração. Muitas vezes eu já passei por muitas situações que eu duvidei de Deus, porque eu não estava me relacionando com Deus. Não estava lendo a Bíblia, eu não estava buscando Ele, se relacionar, A gente precisa ter raízes profundas com Deus, para que possamos não deixar de crer. Não importa a circunstância, mas Deus tem me mostrado em todos os momentos o quanto Ele é Deus na minha vida, o quanto Ele é presente na minha vida. Acho que eu precisava acreditar nele. Não importa a circunstância, Ele era comigo. Deus é o meu Pai, Ele me ama, Ele me escolheu. E eu fui provando do cuidado de Deus. E Deus foi me mostrando que Ele é muito mais presente. E eu fui vendo, o agir de Deus em cada detalhe da minha vida. E quando Ele está cuidando disso. E fé é acreditar no que Deus diz. É você acreditar. E aí você vai precisar de quê? Confiança. Confiança vai muito além de palavras. Confiança fala sobre você agir. Você começa a ter imunar, que é crer em Deus. E aí você tem que ir pro Bitarrom, onde eu tenho um vídeo falando sobre Bitarrom. Bitarrom, ele é você começar a andar em direção a Deus. Quando Deus ele pede algo para você fazer, você tem que obedecer. Quando Deus pede para você ler a própria palavra dele, você obedece. Quando ele pede pequenos mandamentos, você obedece seu pai, a sua mãe. Deus ele fala promessas para você e Deus fala algo para você, você tem que ir em direção a essa promessa. Você tem que obedecer o que Deus está falando hoje para você. Deus está falando: meu filho, vai para cá, obedeça, que você vai ver as promessas. Mas quando a gente não obedece, a gente não vê as promessas. Confiança é você ter a certeza que aquilo vai acontecer. Então, se você tem a certeza, você começa a agir aos planos de Deus. O que Deus já me mandou fazer, eu vou começar a fazer. E aqui eu estou eu. Deus me mandou fazer isso, eu estou obedecendo. Eu estou buscando formas de estar aqui, obedecendo ao Senhor. E sim, tudo que Deus está me mandando fazer, eu estou obedecendo. É fácil? Eu entendo? Não. Mas aquilo que eu já entendo, eu vou obedecendo. Aquilo que Ele já está me mandando e não sei lá na frente, eu estou obedecendo. São pequenos passos que Deus ele nos ensina.
Só que a gente precisa tirar esses pensamentos negativos. Você precisa lutar contra pensamentos na sua mente que vão vir, que vão mostrar, não, olha aí, ó. Sabe, eu muitas vezes acreditei. Podia estar a minha realidade acontecendo. As coisas que Deus ele me manda fazer, eu continuo obedecendo e buscando agir conforme aquilo que Ele está me mandando fazer. Muitas vezes já passei por situações onde eu achava que aquela realidade era a minha realidade. Só que Deus estava querendo me ensinar a não olhar para aquilo que eu estava vendo, porque eu ia deixar com que a minha fé morresse. E eu precisava me levantar, me posicionar e agir. Crer no Senhor e caminhar em Bitarrum. Buscar ao Senhor. Pode ser uma realidade, mas eu creio no que Deus pode fazer na minha vida. E aí você começa a buscar ao Senhor e Ele começa a fazer coisas novas na sua vida. Provérbios 3:5 fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Então o Senhor nos fala hoje: não confie nem se apoie no seu próprio entendimento, mas busque ao Senhor e se apoie nele. Busque direção e Ele falará com você. Ele vai iluminar os seus caminhos, Ele vai iluminar a sua mente, Ele vai trazer clareza, Ele vai te ajudar a vencer as dificuldades que você está passando. Ele é o nosso melhor amigo que a gente pode contar. Descansar e confiar no que Deus faz. E continuar firme quando nós não entendemos o processo de Deus. Muitos já abandonaram sua fé, mas Deus ele quer te ensinar a você se posicionar e não duvidar de Deus por maneira nenhuma e buscar Ele. E Ele iluminará e trará clareza sobre aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Muitas vezes eu acreditei que eu não entendia os processos dele, então eu acreditava que eu ia morrer naquela situação. Mas Deus me mostrou os planos que Ele tem para mim. Ele começou a me direcionar, mas eu comecei a buscar. Então, tem a ver com a nossa decisão de acreditar no Senhor e confiar nele e não duvidar, mas dar passo e Ele vai fazer grandes coisas. Eu quero deixar esse vídeo com vocês, que vocês comentem, compartilhem aquilo que Deus falou ao seu coração. Beijo e até o próximo vídeo.